Então, em nome da Fundação Logosófica, queria cumprimentar a todos, dar boas-vindas a todos, os ouvintes, pais, mães, avós, responsáveis, educadores, né, que estejam aí nos assistindo. Aí quem for chegando vai entrando e vai se acomodando. Nós iniciamos hoje, ao vivo, a gravação da nossa temporada de 2022 sobre educação de filhos, que é o ciclo Melhores Pais, Melhores Filhos, que é esse que nós estamos começando hoje. Mas no ano passado, nós colocamos no ar aí a primeira temporada, né, sobre educação de filhos, que foram com várias lives incríveis sobre vários temas nessa seara, que é muito importante e que foi um grande sucesso ano passado. E aí nós vamos disponibilizar os links do canal do YouTube e os demais links para vocês terem acesso a esses temas que nós vimos no ano passado. Foram nove temas muito interessantes e vai ficar disponível aí no final, tá certo? E essa temporada que nós estamos iniciando hoje também vai ter 9 lives, uma por mês, a primeira hoje, e iremos até o fim do ano. Tá? E tenho certeza que nós sairemos daqui melhores do que entramos. Tenho dúvida disso. Eu vou projetar aqui agora para vocês o ciclo. Deixa eu ver aqui. Já dá para colocar, hein? Ah, ótimo. Aqui a gente pode ver esse ciclo agora, de 2022. Como que a gente vai evoluindo aqui para a gente concluir lá em novembro com um tema aí que não é nada menos que a família, né? Na teoria e na prática. E então, no final, a gente deixa disponível, né, essa informação aqui para que todos tenham acesso. Bom, hoje nós vamos falar sobre formação do caráter da criança como missão dos pais. E é um objetivo e tanto, né? Diria que é um dos objetivos mais humanistas aí que poderíamos ter, né? Afinal, a gente recebe em nossas famílias aí os nossos presentes, que são os filhos, né? Que são caixinhas de surpresa, verdade ou não é? Né? São caixinhas de surpresa, que são as nossas crianças, que nascem e passam a ser nossa responsabilidade, nossa inteira responsabilidade, né? E a responsabilidade não é só nutrir fisicamente, proteger, aquecer, patrocinar, não, né? É muito mais que isso, né? Essencialmente é nutrir moral e espiritualmente os nossos filhos. E essa é uma grande missão. Então, como mãe, e eu tenho dois filhos, eu tenho um de 2 e uma de 6, eu entendo que eu tenho o dever de buscar me educar para compreender o ser humano, né? Esse mistério que é o ser humano, que nasce pequenininho, frágil, fofinho, mas atento a tudo que acontece em volta dele, não é mesmo? Eu, às vezes, via meu filho pequenininho, achava que ele me escaneava, assim, né? Ele observava tudo, né? Então, nasce esse ser que na parte física aí tem um cérebro, está pronto para fazer milhões de conexões cerebrais por segundo, e na parte metafísica, com uma mente com um potencial gigante para aprender. E o que eu faço com isso, né? Então, hoje, nós vamos ouvir a nossa convidada, a pedagoga Maíra Miranda. Bem-vinda, Maíra. Obrigada, Silvia. Que, além aí da formação em pedagogia, né, Maíra, e uma experiência aí, uma experiência de quase 4 décadas, né? É mestre pelo Cefet-MG, diretora pedagógica do Colégio Logosófico e pesquisadora da ciência logosófica. Então, Maíra, nós vamos te ouvir aí, porque o tema é muito bom. E, olha, eu vou comentar com você. A minha mãe dizia sempre que pode faltar tudo para uma criança. Pode faltar roupa, pode faltar brinquedo, pode até faltar comida de vez em quando. Mas que tem só uma coisa que não pode faltar para uma criança, que é o amor. Eu nunca me esqueci disso. E agora nós estamos aqui e vamos refletir juntas em como dar esse amor aos filhos para auxiliá-los de verdade na formação do seu caráter. Então, com a palavra aí você, Maíra. Boa noite. Silvia, boa noite, muito obrigada. Você esqueceu de falar uma coisa muito importante. Eu sou mãe também, tenho um filho hoje de 24 anos. Né? E eu consinto tanto com a sua mãe, porque eu tenho comprovado que
tudo que é feito com amor perdura. Então, todo bem que a gente faz para os filhos, nós queremos que perdure. Você concorda? Certamente que sim. Mas boa noite também para os que estão nos assistindo nesse momento. É uma alegria poder falar com vocês sobre esse tema. Agradeço o convite, né, da Fundação Logosófica e considero assim um tema importantíssimo. A formação do caráter dos filhos, grande responsabilidade dos pais. E eu posso afirmar que os pais e educadores que tomam contato com esse tema passam a encarar a educação de outra forma. É um conhecimento assim extraordinário, né? Ao ser compreendido pelos pais, pelos educadores, muda o rumo da educação. E os resultados que se podem alcançar são muito promissores. Nós vamos tratar hoje sobre 4 aspectos. Primeiramente, sobre o conceito de caráter e as janelas de oportunidades que os pais têm durante a infância e também a adolescência dos filhos para influenciar positivamente na formação deles. Depois, nós vamos tratar sobre a importância de transformar o ambiente do lar no lugar preferido dos filhos e o impacto que isso também terá na formação do caráter deles. Posteriormente, sobre o conceito de estímulos e sobre as ferramentas da pedagogia logosófica para realizarmos aí uma educação para a vida e não para o momento. E o 4º e último aspecto, sobre a importância dos grandes conceitos na formação do caráter. Pois esse aspecto também é importante que os pais, né, que vocês pensem sobre quais são esses grandes conceitos indispensáveis para a formação dos filhos. E eu considero importante destacar que nós poderíamos abordar esse tema de diferentes maneiras e de acordo com diversas teorias. Mas, nesse momento, nós vamos apresentar o conceito de estímulos de caráter e outros baseados na concepção logosófica. Eu também considero necessário salientar que a pedagogia logosófica, ela abrange muitos aspectos, muitos. Ela é muito ampla e hoje nós vamos tratar apenas de um fragmento dessa concepção. Eu já deixo para vocês o convite para que vocês investiguem sobre a pedagogia logosófica, porque ela tem muito a contribuir para a educação. E com uma perspectiva de que os seres se tornem mais felizes, mais confiantes, mais humanos e melhores. E não é isso que nós queremos para os nossos filhos? E vocês ficarão surpresos positivamente com o que vão encontrar. Eu espero que a nossa conversa hoje, ela promova em vocês muitas reflexões. Na realidade, em nós, que promova muitas reflexões. Então, vamos começar tratando sobre o conceito de caráter. O que é o caráter para a pedagogia logosófica? É a fisionomia da alma. É um reflexo daquilo que a gente tem internamente. É a soma das características psicológicas. E prestem bastante atenção nesse ponto. Na infância e na adolescência, o caráter está em formação. E são os estímulos que operam nesse caráter que o vão formando. Então, como educador, ter assim a convicção de que o caráter está em formação faz muita diferença. E nos leva a atuar com mais consciência para que a gente possa efetivamente contribuir para a formação do caráter aí dos nossos filhos. Felizmente, aquele ditado de que pau que nasce turvo, até a cinza é torta, não faz sentido algum. Por quê? Porque todos nós temos uma herança individual, nós podemos melhorar essa herança, nós temos também um livre-arbítrio que nos concede aí a prerrogativa de modificarmos as nossas características negativas e ressaltarmos as positivas dia a dia.
e sermos pessoas melhores, né? Que eu acho que todos que estão aí me escutando querem isso também para a própria vida. Então, gravem bem esse primeiro aspecto. Na infância e na juventude, o caráter está em formação. Então, pais, invistam na formação integral, na formação humana, na formação moral dos filhos, dos alunos também, né? Os professores, os educadores. Não desanimem diante das dificuldades, planejem o que vocês querem alcançar com a educação. E plantem muito, porque o que a gente planta, a gente colhe. O segundo ponto que vamos tratar é sobre o ambiente. Nós devemos procurar tornar o mais agradável possível a vida da criança e do adolescente. Por quê? Porque dessa forma, eles vão ter assim a oportunidade, a possibilidade de experimentar um sincero amor e otimismo para com a vida. E isso, né, claro, não quer dizer que eles não terão problemas, não viverão dificuldades, frustrações, tudo isso faz parte da vida. Mas o segredo está na forma como eles viverão cada uma dessas situações. Então, dessa forma, né, é tão importante a gente cuidar muito de tudo, principalmente do que a criança escuta, do que a criança ouve, daquilo que a criança vê. Ela precisa ser preservada, né? Preservada de fatos delituosos, de imagens grosseiras, ou presenciar muitas vezes espetáculos morais de família. Nós devemos, né, pensar muito, gente, o que favorece, né? O que é estimulante para uma criança? E aí, evitar os jogos e filmes violentos e tudo aquilo que possa deprimir a criança. E por que é tão importante esse cuidado? Para que eles não cresçam habituados, familiarizados com o mal. E essas imagens, muitas vezes, essas imagens negativas, elas são difíceis de serem apagadas da mente. Então, faz parte da nossa missão como pais e como educadores proteger a criança e o adolescente do mal. A pedagogia logosófica, ela destaca que nós deveríamos cuidar muito quando a criança está aproximando, diante, por exemplo, de uma discussão. E, por exemplo, né, eu acho assim, uma imagem tão simples de ser recordada, e é uma imagem que eu trago desde que eu tomei contato com a pedagogia logosófica, como mãe e como educadora, eu tenho assim muito presente na minha vida, que nós deveríamos assim ter muito presente que naqueles lugares, né, quando a gente vê algumas placas aí nos alertando, devagar escola, e aí a gente diminui a velocidade para a gente passar por aquele ambiente, né? Hoje mesmo eu vivi essa situação. Eu passei numa rua, e nessa rua tinha uma escola, e eu vi lá a placa, devagar, escola. E aí eu diminuí a velocidade e continuei lá o meu percurso. E naquele momento eu me recordei, esse é um ponto que eu gostaria de trazer para os pais, né? Porque diante das crianças, diante dos adolescentes, nós deveríamos estar muito atentos e, dessa forma, contribuir para a formação de um ser equilibrado e feliz. Eu vejo, assim, às vezes, adultos expressarem insatisfações, né? Sejam com as pessoas, sejam com o próprio trabalho, com a política, com a vida, né? E aos olhos da criança, aquilo penetra, se instala como um corpo estranho. E dentro da criança, é importante que fique sempre um saldo positivo daquilo que ela ouve, daquilo que ela vê, né? A gente ter esse pensamento. Aquilo que a gente transmite deve ser, dentro do possível, muito positivo. Na sexta-feira passada, eu cheguei em casa depois assim de uma semana de muita atividade, de muito trabalho, e aí eu recostei para ler um livro e acabei dormindo. E eu acordei com meu marido chegando do trabalho e ele
chegou, conversamos aí um pouco, encaminhamos algumas necessidades, e mais tarde, geralmente na quinta-feira e sexta-feira eu gosto de fazer isso, eu resolvi preparar uma massa que eu sei que o meu filho gosta muito. E aí, ali no preparo da massa, entra meu marido na cozinha e me fala: mas você não para, né? E eu sei que ele estava ali naquele momento querendo me poupar, e ele me falou assim de uma forma muito afetuosa. Eu vi, né? Na realidade, eu vi nas palavras dele muito afeto, e ao mesmo tempo eu percebi, né, que aquilo que ele havia falado poderia me levar a sentir pena de mim, né? Poderia ter ali motivado a queixa, né? Mas, felizmente, eu estava atenta e não permiti a influência desses pensamentos ali negativos na minha mente. E eu continuei preparando o jantar feliz da vida, muito disposta. E eu observo que essa predisposição para me dedicar ao bem-estar da minha família tem contribuído muito para o ambiente do lar. Fazer as coisas com gosto, com alegria, né? E queixa, briga, discussões, falar da vida do outro não contribui em nada com o ambiente do lar. E nesse cuidado com o ambiente, eu tenho utilizado um conhecimento apresentado pela logosofia, que eu costumo falar que é um verdadeiro poder, que é o conhecimento dos pensamentos. Certamente vocês já devem ter ouvido, alguns de vocês já devem ter escutado, né, sobre o conceito de pensamentos apresentado pela logosofia. E eu vou trazer assim de uma forma muito simples, né? Mas os pensamentos, de acordo com a logosofia, são entidades vivas, autônomas, que podem ser positivos ou negativos, e que esses pensamentos eles movem as nossas ações. E que tudo começa com um pensamento. É tão interessante pensar dessa forma, né? Tudo começa com um pensamento. E mudando os pensamentos, nós mudamos as situações e podemos até mudar a própria vida. Acompanhando aí ao longo, como a Silvia trouxe, né, de mais de 4 décadas como educadora, muitas famílias, e fazendo muitas observações, né, eu observo e valorizo muito aqueles pais, né, que ficam atentos ao ambiente do lar, conscientes da importância do ambiente para a formação da criança e do adolescente. E claro, né, gente, que problemas, desavenças, dificuldades são muito comuns nos relacionamentos, mas colaborar, né, com essa formação dos filhos e preservando-os, isso é muito importante. E aí, isso vai despertando neles esse gosto, esse amor pela vida. E essa consciência sobre o valor do ambiente do lar, né, na formação do caráter do jovem, me leva, assim, a ficar muito atenta ao meu ambiente interno, aquilo que se passa na minha mente. E aí, eu fico mais atenta aos pensamentos, eu seleciono mais os pensamentos. E esse esforço, ele tem me possibilitado ser capaz de contribuir com o ambiente do meu lar, né? E para, assim, um objetivo que eu considero muito elevado, que é o seguinte, né? Contribuir para que o ambiente do meu lar seja um refúgio para o meu esposo, para o meu filho, para que eles possam sentir no lar a calma, a paz, a alegria, né? São aspectos tão importantes. E eu tenho um pensamento que eu procuro dar muita vida diariamente, que é procurar fazer do meu lar o ambiente preferido da minha família. E é interessante que, ao fazer isso, eu experimento assim, um gosto por voltar para casa, por estar no ambiente do lar, né? Então, eu sou muito beneficiada com esse esforço. E eu posso falar com vocês assim, com muita convicção, que a aplicação do método logosófico, ela propicia, né, que a gente tenha na família, que a gente viva na família, né, alegria, paz, né, que a gente experimente que o ambiente ali, né, ele é importante para a gente
para a nossa paz, para a nossa formação. E isso eu tenho assim, sido muito beneficiada ao aplicar o método logosófico. Então, aí eu deixo, né, para vocês esse aspecto como sendo realmente muito importante. Cuidem muito do ambiente de seus lares, né? Esse fator, ele é decisivo na formação equilibrada dos filhos. Nós vamos tratar agora sobre o terceiro aspecto, os estímulos. Para a pedagogia logosófica, o estímulo é como uma força viva que interpenetra o ser e o satura de novas energias. E é interessante, né, como que muitos movimentos da nossa vontade, eles são impulsionados por dois fatores. Eu observo isso muito na minha vida: a necessidade ou o estímulo. E como a vontade, ela pode ser aí incitada pela necessidade ou pelo estímulo, nós deveríamos encontrar formas de impulsioná-la mais pelo estímulo do que pela necessidade. Mas esses dois fatores se alternam, né? E os dois contribuem muito para o fortalecimento da vontade. Vocês já devem ter comprovado, né, que aquele que gosta, por exemplo, né, muito de ler, né, se alguém comenta que chegou um livro novo, ele logo fala, né, mas que coisa boa, né, e comenta sobre o livro, quer ler, né, valoriza o fato de estar sendo ali, tomando contato com o livro. Mas, às vezes, né, para aquele que não gosta tanto de ler, mas que vive no mundo dos jogos virtuais, a resposta bem poderia ser muito diferente, né? E aí, está ouvindo lá sobre o livro, mas responde: e aquele jogo já está disponível? E nem escuta mais o que foi falado sobre o livro. Então, é muito importante que a gente conheça as características, né? Os gostos, as aptidões dos nossos filhos, dos nossos alunos, para a gente ser capaz de estimulá-los a desenvolverem também suas aptidões ou, quando não têm, criá-las. E não podemos também nos contentar apenas com o que os nossos filhos e alunos gostam, né? Ficar só querendo agradar. Por quê? Porque também é importante desafiar o outro a conquistar coisas que muitas vezes ele tem dificuldade. Mas isso também favorece aí a formação integral do ser. Vocês também já devem comprovar pela própria experiência que aquele que gosta de atividade física realiza naturalmente, enquanto outros vão precisar aí muito de estímulo para compreender melhor a importância para a saúde e até, né, para realizá-la com mais gosto. E assim, uns exercitam com gosto, com prazer, e outros praticam atividade física porque é preciso, porque é necessário, faz bem para a saúde. E tem aqueles que nem a necessidade e nem o estímulo levam a praticar a atividade física. E assim, na realidade, com tudo na vida. Uns agem por estímulo e outros por necessidade, e outros, infelizmente, permanecem na inércia. E o próprio ser, ele deve aprender a criar os estímulos dentro de si quando ele percebe que eles não surgem espontaneamente. E esses estímulos também, eles podem ser positivos ou negativos. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de estímulos negativos. Então, um filho, né, que às vezes tem um pouco de dificuldade, por exemplo, em matemática, e aí ele comenta com a mãe, né, chega lá entusiasmado: mãe, hoje eu vou estudar matemática, porque na semana que vem eu vou fazer uma atividade avaliativa e eu quero me sair bem. E a mãe, conhecendo aí a dificuldade do filho, ela então fala com o filho: você até pode tentar, filho, mas tem tanta dificuldade, eu quero até ver sua nota. Água fria, né, gente? Água fria diante da atitude do filho. E
essa mãe, ela poderia ter sido estimulante, usando aí outras palavras, né? Por exemplo, né? Ela poderia falar com o filho: excelente, filho, isso mesmo, né? O esforço é tudo quando a gente quer ter um bom resultado na vida. E olha, você pode contar comigo, né? Eu não sei se meu filho ia poder contar comigo na matemática, não. Acho que ele poderia contar comigo em outras disciplinas. Mas, gente, uma palavra, né? Uma palavra dita com acerto, de forma estimulante, de forma positiva, faz toda a diferença. Nós devemos, então, ficar muito atentos para a gente tocar a melhor parte do outro. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre isso. A importância de tocar a melhor parte do outro. Mas, infelizmente, a gente ainda usa muitos estímulos negativos para corrigir. Seja como educador, como pais, né? E eu vou citar para vocês alguns, né? O recurso, por exemplo, do temor, atemorizar para conseguir alguma coisa. Vejam alguns exemplos assim que eu recordei, né? Por exemplo, o pai, quando seu pai chegar em casa, eu vou contar tudo para ele. Não sei se vocês já falaram isso alguma vez. Ou quando sua mãe chegar em casa, pode esperar. Ou então, o monstro ou o cachorro bravo vão te pegar. Na minha época, não era nem muito monstro, cachorro bravo. Na minha época, eu tinha pavor do homem do saco, né? Me falavam que o homem do saco ia pegar. Hoje em dia, os estímulos são outros, né? E por que, em vez de utilizar esse recurso, nós não explicamos aí para o filho e instruímos o filho de forma positiva? E eu me recordo de uma situação que eu vivi quando meu filho era bem pequeno, e eu nunca me esqueci dessa situação. E toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de relatá-la para que os pais possam ficar mais atentos. Eu desci com meu filho para o Pilotis e nós estávamos ali brincando. Eu fazia isso com muito gosto, gostava muito de fazer isso, né? E, de repente, eu escuto uma pessoa falando com uma criança de aproximadamente 3 anos. Vejam bem, gente, uma criança de 3 anos, né? Menininha doida para entrar na piscina, e aí a pessoa fala com ela: não entra, aí tem cobra, jacaré, elefante, né? E naquele momento eu parei, né, esperando ali para ver, vendo aquela cena, esperando para ver a reação da criança. E a criança, então, muito confiante, respondeu: não estou vendo nada disso, né? E aí eu vibrei, né, com a resposta da criança. Falei: gente, mas é fantástico ver essa condição da criança, né, de pensar, essa naturalidade da criança. E aí a conversa podia ter parado por aí, mas não parou, né? E a pessoa, então, continuou dizendo o seguinte: só enxerga quem é inteligente. E aí a criança, então, parou, não entrou mais na piscina. Triste, não é, gente? Eu acho assim, eu fico triste quando eu vejo uma cena como essa, né? Por quê? Porque, na realidade, o temor, ele engessa a mente. Ele impede o desenvolvimento da função de pensar. Ele embota a inteligência. E quantos temores foram e são inculcados, né, de geração para geração? O temor a Deus, aos mais velhos, ao médico, à injeção, ao professor, ao cachorro bravo, ao pai e à mãe, e por aí, né, a gente poderia, assim, levantar vários exemplos, né? E muitas vezes o outro obedece, não porque ele compreendeu, mas sim porque ele está atemorizado. E é difícil acreditar, né, que muitas pessoas ainda acham que para ser respeitado é necessário que o outro experimente o temor. Felizmente, a pedagogia logosófica, ela propõe a utilização de outros recursos para corrigir, para ensinar, para educar, né? E recursos que propiciam o desenvolvimento da inteligência e do ato de pensar.
Vocês devem estar perguntando aí, mas quais recursos são esses? Que recursos que nós podemos usar que favorecem o desenvolvimento da inteligência e o ato de pensar? Que é a coisa melhor do mundo, né? Favorecer o pensar. Então, um deles, a explicação. A explicação, ela propicia o desenvolvimento do entendimento da criança. A pergunta e a repergunta, que também favorecem o ato de pensar. A enérgica doçura, que significa ser firme, mas não violento, e sim atuar com segurança, com convicção e principalmente com afeto. A criança lá, né, do Pelotis, que tanto queria entrar na piscina e realmente não era possível naquele momento, ela precisava mesmo ser impedida, mas a pessoa que estava lá com ela poderia ter utilizado outros recursos. Por exemplo, explicado que não era a hora de nadar, que ela não estava com a roupinha de banho, que a mamãe havia sido consultada, não tinha, né, na realidade, que precisava consultar a mamãe, e muitos outros recursos. Mas explicações reais, né, dentro de uma lógica. E é claro que se mesmo assim a criança não se convencesse e quisesse entrar na piscina, quem estava ali com ela naquele momento poderia usar outros recursos, recursos naturais, recursos positivos, recursos que educam. E aí, né, algo que eu tenho sentido muito presente na minha atuação como educadora, que corrigir é diferente de simplesmente repreender. Por quê, né? Porque, na realidade, a correção, ela deve levar à compreensão do erro. Ela deve despertar na criança, no adolescente, mesmo no adulto, a vontade de mudar. Ela tem que ser realizada com consciência e sem pressa. Ela deve ser também acompanhada do exemplo vivo de quem corrige. Toda vez que eu tenho que corrigir um aluno, corrigir meu filho, eu penso, o que eu quero construir na vida desse ser de eterno? E me recordo do valor de corrigir de forma estimulante, ensinando aí os filhos que nós eliminamos o erro com o acerto. E aí, também, eu acho importante, né, a gente fazer assim, uma diferenciação entre um estímulo positivo e um mero elogio. Porque muitas vezes, no afã de agradar a criança, o adolescente, de animá-los, de reanimá-los, de alegrá-los, nós exageramos na dose, né? E aí passamos muitas vezes a fomentar no filho uma deficiência, né? Que é a vaidade. Então, quantas vezes, né, a gente escuta, nossa, você é inteligentíssimo, né? É um gênio, é o mais bonito, e aí a gente está ressaltando, às vezes, até características positivas, mas se falta esse equilíbrio, nós podemos estar estimulando aí a aquisição de uma deficiência psicológica que não vai fazer bem para os nossos filhos, nem para os nossos alunos, que é a vaidade. A gente tem um livro da Logosofia, que o título dele é Deficiências e Propensões do Ser Humano. Eu falo que é um verdadeiro manual esse livro, Deficiências e Propensões do Ser Humano. E nesse livro eu encontrei um trechinho, exatamente quando o autor trata sobre essa característica, sobre a vaidade, ele diz o seguinte: os consentimentos e elogios, quando prodigalizados sem medida alguma pelos adultos, influem desfavoravelmente na formação caracterológica da criança, sendo essa conduta duplamente nociva quando se trata de crianças inclinadas por natureza a contrair a deficiência. Principalmente aquela que já é muito vaidosa, aí o cuidado dos adultos. A linha é muito tênue, né? Por isso que eu falo que a educação exige que a gente pense o tempo todo. O estímulo natural e positivo, ele é diferente, porque após cada acerto,
Cada conquista da criança ou do adolescente, a gente valoriza o esforço, o empenho, a dedicação. E isso vai criando naquele que recebe o estímulo algo assim que é natural, né? E ele continua querendo se esforçar para conquistar outras coisas. Bom, o último aspecto que nós selecionamos para trazer hoje se refere ao trabalho com os grandes conceitos na formação do caráter. Tratar com os filhos, né? Conversar com os filhos sobre, por exemplo, o conceito de vida e outros conceitos, né? Conceito de ser humano, de universo, Deus, sobre as leis. São tantos conceitos que nós podemos aí tratar com os filhos, grandes conceitos. Esse aspecto é tão importante que vai ter uma live específica sobre os grandes conceitos a serem ensinados na infância. E esses aspectos transcendentes, eles ampliam muito a visão da educação e da própria vida. E assim, no dia a dia, nós devemos ter tempo, criar oportunidade para conversar com os filhos, com os alunos, sobre questões mais transcendentes da vida. Eu tenho um conceito, né, por exemplo, de vida para transmitir para o meu filho. Qual que é o conceito de vida que eu tenho transmitido para o meu filho? Faz poucos dias, ouvindo uma criança pequena do Colégio Logosófico, achei tão assim, fiquei tão encantada com o que ela falou. Ela disse o seguinte: você sabe que nós vivemos para aprender? E eu fiquei olhando para aquela criança ali tão pequena, dizendo algo tão grande sobre a vida, algo que vai ter assim uma influência enorme, né? Na forma como ela vai conduzir a própria vida, no futuro dela. E na educação baseada pela pedagogia logosófica, nós trabalhamos muito com as crianças, com os adolescentes, na construção de um conceito superior de vida. Nós procuramos valorizar a vida como uma grande oportunidade. Certo dia, numa reunião de pais, de vez em quando os pais apresentam assim depoimentos tão lindos, né? Uma mãe nos relatou, né? Ela contou que a filha, no dia do aniversário dela de 14 anos, ela pediu para ler uma cartinha para a família e para os amigos. E como essa mãe, ela leu essa cartinha lá na reunião de pais, eu pensei em compartilhá-la com vocês também nesse momento. E essa adolescente disse o seguinte: faz alguns dias me perguntaram o que eu ia querer de aniversário. Se eu ainda fosse aquela criança de 10 anos que eu um dia fui, responderia sem titubear: brinquedos. Mas desta vez não. Eu parei para pensar: o que eu poderia querer mais? Tenho uma família que me ama, os melhores amigos do mundo, oportunidade de estudar. Minha vida é ótima, já tenho tudo o que poderia pedir. Isso não quer dizer que eu não tenha sonhos, ambições. Mas meus amigos e minha família já me dão tudo o que eu preciso para conseguir atingi-los. Motivação, força de vontade. Sei que sou nova, completo hoje apenas 14 anos, mas já sou capaz de entender o bem que minha família e amigos já fazem por mim. Espero poder retribuir. Se mais uma vez alguém me perguntasse o que eu gostaria de receber como presente de aniversário, eu já sei o que poderia responder. Eu gostaria de ter sempre minha família e amigos por perto. E, principalmente, que todos os meus amigos e familiares sejam tão felizes quanto eu sou agora. Eu quero agradecer a participação de vocês, né, que me acompanharam aí nesse momento. E eu gostaria de terminar as minhas palavras deixando algumas perguntas para reflexão. Eu adoro fazer perguntas, gosto muito, né? Primeiro para mim mesma. Recebi estímulos para pensar na vida de uma forma mais ampla? Para sentir vontade de ser melhor, de evoluir?
para superar as minhas dificuldades, para pensar, para fazer o bem, para amar a humanidade e me preocupar positivamente com ela? De que forma os estímulos que eu recebi na minha infância e na minha adolescência determinaram a formação do meu caráter? E o que eu tenho feito para favorecer a formação do caráter do meu filho? Tem algo mais que nós podemos fazer com mais consciência? Queridos pais, queridos educadores, né, que nós possamos trabalhar para que os nossos filhos, para que os nossos alunos sejam seres humanos melhores e mais felizes. Seres que possam efetivamente contribuir para uma humanidade melhor. Nossa responsabilidade como pais e como educadores, ela é enorme, mas a oportunidade de colaborar na formação de um ser, quando ela é bem aproveitada, ela pode nos levar a sermos pessoas muito melhores a cada dia. Muito obrigada e um abraço assim muito afetuoso para todos vocês. Boa noite. Maíra, muito obrigada. Excelente experiência aí que você trouxe para nós, né? Contando aí um pouco do que você viveu em décadas aí, né? De experiências com dezenas ou se não centenas de turmas de alunos, imagino eu. É muita experiência que você traz, você já viveu de tudo um pouco, né? Então, te agradeço muito por essa participação. E, ó, e anotei aqui, viu, algumas coisas. Eu anotei aqui, ó, procurar fazer do meu lar o ambiente preferido da minha família. Está aqui anotado. Isso aqui é para mim. E, olha, então, queria agradecer a presença de todos. Nós vamos deixar aí no chat os links do canal do YouTube, da plataforma logosofia.org. E também, além disso, vamos deixar aí um link para que vocês possam avaliar essa atividade. Até porque nós estamos no início de uma série de lives para nossa melhoria contínua e também com a opção aí que vocês podem optar por participar de um curso gratuito de logosofia. E nossa próxima live é dia 27/4, a menos de um mês aí de distância, e o tema será Conhecendo a Realidade da Criança. Quem quiser ver o ciclo como um todo, nós podemos disponibilizar também, pode pedir aí no link. E boa noite a todos. Boa noite, Silvia, boa noite a todos. Bom trabalho aí como educadores, como pais. Muito trabalho pela frente. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.